Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um spot. Como que é? Podcast. Só para ver se ele estava lembrando, mas ele tá lembrando, tá esperto. Tudo bem, Adam? Antes de mais nada, boa tarde para você. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Trazendo mais um podcast aqui na nossa programação do nosso Estúdio Casa. E hoje, quais serão os nossos temas abordados? Olha, o tema de hoje, né? Como a gente vive numa região que é muito forte agricultura, a gente decidiu falar sobre o mercado agrícola de commodities, né? E aí a gente vai começar desde o comecinho, como sempre, né? Explicando o que é, para que foi criado e tal, como utilizar. E aí durante esse papo a gente vai desenvolvendo aí, vamos explicar para vocês, tintim por tintim, esse tema que é muito importante para todo mundo. E falando em mercado agrícola, a gente sabe, né, Adam, muitas pessoas vão falar milho, vai falar soja, vai falar cana-de-açúcar, por que não? Sim. Mas tem outras formas também aí do próprio agricultor e empresários entrar nesse mundo de comércio, né? Desse mundo do e-comércio, diga-se dessa forma. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né, Lúcio? Lá, só pra gente ter noção assim, mais de 90% da produção que vai ser colhida, ela é comercializada antes da colheita no mercado futuro de commodities, né? E aí, assim, pra gente começar do início mesmo, do introdutório. Começar do começo. Né? O que são as commodities, né? Commodities são as mercadorias, né? A base dos alimentos. Então, commodities vai entrar petróleo, vai entrar soja, milho, boi gordo, né? Arroba do boi, café, minério de ferro. Tudo isso é commodity. Então, as coisas que são assim, como se fosse o produto primário, né? O produto que depois vai ser transformado em alguma outra coisa. Então, o exemplo do milho, né? A gente tem o milho que vira, nossa, uma infinidade de produtos que são feitos com base no milho. Porque o milho é o começo de tudo, né? A parte principal ali, de todas as outras formas. Exatamente. Falando no mercado comercial do negócio. Isso, a parte real da coisa, isso, né? A palavra correta, a parte real. Porém, depois, antes entrando nessa questão do e-comércio, você tem várias outras formas, da mesma forma como o milho, você tem outras formas de fatoriar isso aí? O que acontece, né? O mercado agrícola, né, de commodities, ele foi criado porque muitas vezes o produtor, ele vai lá, ele, né, planta, ele prepara a terra, primeiramente, ele planta, ele reza para chover, daí brota, né, aquilo ali nasce, aí vai crescendo, ele vai cuidando, ele passa um inseticida, ele passa os agrotóxicos de uma forma geral, né? De uma forma geral, aquele manejo ali da lavoura. E aí muitas vezes quando ele chega a hora da colheita, né, ele tem um preço, ele é surpreendido por um movimento de baixa no preço. Por quê? Isso é muito comum de acontecer. Porque é exatamente na safra que a oferta, ela é grande. Sim. Então, se a oferta é grande e os mercados são baseados em oferta e demanda, quando você tem uma oferta gigantesca, o preço cai. Sim. Porque tem muito mais gente vendendo do que comprando, né? Difícil alguma empresa, como uma empresa que produz ração, que compra todo o milho de uma única vez. Normalmente a pessoa vai comprando ao longo do ano. Então, assim, parece que a venda ela é de uma hora para outra e a compra ela é mais espaçada. Então, isso reflete quase que em 90% das vezes, na safra é quando a gente tem as mínimas de preço dentro do mercado, né? E só para entrar nessa questão, Adam, a gente vê muitas pessoas, né, o agricultor propriamente dito, ele vendendo a sua safra até mesmo antes da colheita. Exatamente. Né? Muitos deles já estão colocando na ponta da caneta, eu vou ter que vender, eu já vendi isso para que possa ter o dinheiro para fazer a colheita, para entregar isso à cooperativa, em outros fatores aí. Mas é complicado, porque você não sabe o que vai ser mais para frente, né? É você vender no escuro. Às vezes você perde até o dinheiro até mesmo, né?
O pessoal tem uma visão um pouco distorcida do que é especulação, né? Sim. Pra gente, especulação é você estar à mercê do mercado. Então, como é que um agricultor especula, né? Ele faz a especulação dele não vendendo antes da colheita. Isso é especular. As pessoas acham que quando a pessoa faz a trava, né, que a gente chama de trava, como é que funciona essa trava, né? O cara vai colher lá a sua safra, né? E aí, ele fala, não vou vender minha safra agora. Então isso ele está especulando, porque ele já tem o grão. Quando você tem o grão, seria como se você tivesse numa posição comprada. Sim. Porque você tem aquele produto para vender, né? E quem tem para vender, a gente diz que está comprado no mercado. Então, se o preço sobe e você não travou e você não vendeu nada antecipadamente, você ganha muito dinheiro. Uhum. Só que, lembra que eu falei 1 minuto atrás que normalmente na safra é o momento onde o preço fica mais baixo? Então, assim, os americanos já vendo isso lá no passado, começaram a trabalhar com essas operações que a gente chama de hedge, né? Hedge, da palavra em inglês, significa proteção. Então, ele protege o lucro, né? Vamos supor que o agricultor lá falou assim, o meu custo de produção está em R$70 por saca. E aí o preço, né, a cooperativa lá entrou em contato com ele. Depois a gente vai falar de como fazer essa mesma operação no mercado financeiro, mas vamos conversar primeiro a parte mais simples. Aí a cooperativa liga para o produtor e fala, eu tenho um contrato, né, a R$90. Se para ele o custo de produção está 60 e ele falar, não, eu vou vender parte do que eu vou produzir, assim eu já garanto um pouco de lucro. Até mesmo empata aquilo ali, né? Isso, ele vai ficar travado, porque como ele vai ter o produto e ele vendeu, então o que ele tem está vendido, então Sim. ele não está mais à mercê do mercado, ele está travado. Se o preço subir, ele não ganha mais, e se o preço cair, ele não perde. Está estabilizado. Ele está estabilizado, ele travou. E o pessoal, né, aí o que acontece, né? A cooperativa liga e o cara pode travar, tendo ali a opção de saber quanto ele vai ganhar antes da colheita. Pensando que normalmente a época de colheita é a época mais barata, é muito inteligente fazer isso. Até mesmo porque você sai um pouco da especulação. Imagine se você não vendeu nada a 90 e aparece uma grande oferta no mercado que derruba o preço do milho novamente para R$70. Ou seja, você plantou, você rezou, choveu, você cuidou, você investiu, você trabalhou e você pode chegar no final e o preço seu da venda ser igual ao preço de custo. Então, o que as pessoas que são mais profissionalizadas, as grandes propriedades, os grandes fazendeiros, dizendo dessa forma, o que eles têm feito? A cada vez mais eles estão procurando assessoria, estão procurando profissionais que analisam os mercados para dizer, me diga aí um bom preço que você acredita que seja legal de eu vender. É lógico que ele tem que ter um trabalho anteriormente feito para saber quanto custa para ele, porque como que eu vou saber que preço que eu preciso vender para ganhar se eu não sei quanto está custando a minha produção? Então, assim, é lógico que ele tem que ter um trabalho anteriormente feito, mas a verdade é que isso elimina um monte de problema relacionado aos movimentos de preço. E é justamente para isso que o mercado futuro de commodities foi criado, para diminuir a oscilação entre a máxima e a mínima, sei lá, de um produto, do milho, da soja ou do boi gordo. E na outra ponta, né? Mas daí a integrada vai me ligar, eu vou estar vendendo. Só que para você formar um contrato, você precisa de um comprador e de um vendedor. Sim. Senão, não fecha o contrato. Vai ficar só com comprando? Quem tá vendendo? Ou está vendendo quem está comprando? Exatamente. Então, as empresas que são produtoras de ração, que tem granja, né? Exemplo, uma JBS da vida, compra muito milho no mercado. Muito. Aqui na nossa região tem o Léo, que é um dos maiores compradores aqui, de milho, tirando, né, as recebedoras de grãos que comercializam os grãos. As cooperativas de uma forma geral. Exatamente, as cooperativas de uma forma geral. Então, o que ele faz? Se o produtor está interessado em vender para evitar uma queda de preço, o
quem consome aquela commodity está interessado em comprar para evitar uma alta de preço que zere a margem dele como lucro. Porque você imagine a cada lote de ração novo você ter que praticar um preço diferente. Ninguém vai aguentar isso. Sim. Então o mercado ele foi criado para isso, né? Ele foi criado para diminuir um pouco essa volatilidade dos preços das commodities. E essas commodities, muitos, né? A gente está falando da pré-venda, né? De uma forma geral, mas tem que me veio na cabeça aqui, Adam, muitos destes acabam estocando. Exato. Né? Muitos desses produtores acabam estocando esses produtos, digamos que esses commodities, e acaba tendo aí uma forma de ter um melhor preço. Como que fica essa questão? Quando o cara já tem uma propriedade estruturada, né? Que ele já tem o silo próprio, ele já tem a secagem própria, né? Ele tem essa maneira de fazer a padronização, fica bastante interessante para ele, especialmente se a tendência das commodities são de alta. A gente tem o exemplo aí do café, que passou mais de uma década em tendência de baixa. Então, a pessoa que vendeu antes da safra, essa pessoa foi a pessoa que mais ganhou dinheiro com café na última década. Agora, a tendência do café, depois de uma geada forte que deu em Minas, que Minas é o mercado que comanda o preço do café no mundo, é o maior produtor do mundo, é Minas Gerais. Então, aquela geada que teve há 2 anos atrás, ela afetou o mercado de café global. Então, o café teve uma alta gigantesca de preço. Saiu ali de $300 a saca e foi para, na verdade, de R$300 a saca, R$400 a saca, e foi aí para 1.500, chegou a bater R$1.600 a saca de café. E aí, quando o mercado está subindo, é interessante você estocar na sua propriedade, por quê? Porque você está a favor da tendência. E aí eu te pergunto, qual é a tendência? Será que tem alguém que sabe qual é essa tendência? Ou dúvida cruel. Ou dúvida cruel. Então, se você não souber exatamente, se não tiver claro qual é a tendência da commodity que você está produzindo, é muito inteligente você aproveitar uma inflação de preços para travar e garantir o seu lucro. Então é importante, né, saber como que você comprou, como você produziu. Exatamente. E como você vai vender para ter uma melhor lucratividade dentro da sua produção. Senão você vira uma bagunça que você não sabe nem o que você está comprando, está vendendo, muito menos ganhando, né? Exatamente. Tem aquele dito popular que diz que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Então, quando o produtor vê que tem um passarinho ali pousado na gaiola, né? Tem ali 4, 5 passarinhos pousados na gaiola, convém ele prender pelo menos um para garantir, né? E traduzindo isso para mercado, para comercialização dos grãos, seria como se ele vendesse 1/3, 1/4 da sua produção antes, né? E aí tem um outro problema que acontece. A gente chama esse termo de washout. Né? Washout. O que é o washout? O washout é assim, ó. A cooperativa te ligou? Agora a gente está vivendo uma situação que pode dar muito washout. O que é isso? Então preste atenção, você que está assistindo aí, ó. O editor, presta atenção. Tá, então como é que funciona essa questão do washout, né? A cooperativa te liga e fala assim, ó, tem um contrato de milho para você esse ano, para essa produção, para essa safra que vai ser colhida até 30 de setembro, né? Que fecha a safra. Eu tenho para você aqui um contrato de milho a R$86 a saca. Você tem interesse em fechar? Aí o produtor fala assim, não, esse preço para mim tá bacana, o meu custo de produção tá em R$70, então eu ganho R$16 por saca já garantido. E aí o produtor vai lá e trava. Ele fecha uma venda com a integrada, sim, né? E aí a integrada, né, garante para ele aquele preço, né? Como é que a integrada faz isso? A integrada, ela também, assim como ela vende, né, ela fecha uma venda com o produtor, ela encontra outra ponta interessada e ela se trava também, porque ela não quer ficar à mercê do mercado. E se ela fizer se o mercado fizer um movimento inesperado, ela pode perder tudo e até ter um prejuízo gigantesco, sim, na comercialização de grãos. Então, todas as cooperativas, no mesmo momento que ela fecha a compra com o produtor, ela já vende para alguém que está no mercado.
Então, algumas vezes o produtor liga lá, tem contrato para hoje? Não tem. Por quê? Porque ela não garante liquidez se ela não tiver liquidez para ela também. Então, assim, o cara ligou na integrada, eu tô precisando comprar milho. Aí ela liga para os produtores e oferecem essa oferta de compra, né? Então ela faz essa intermediação e quem tá travado são os grandes consumidores e os grandes produtores. E como é que funciona o washout, né? Você vendeu lá o milho a R$66, e infelizmente veio uma geada que devastou a tua plantação. E você não vai ter mais milho para entregar. Provavelmente, quando vem uma geada, né? Se for numa região só, não afeta tanto o preço de maneira geral. Mas se for um estresse hídrico, uma coisa assim que pega mais geral, né? Você pode estar vendido a R$86. E quando chega lá na hora de você entregar o milho esteja R$90, R$95 e você não tenha o milho para entregar. Aí o que a cooperativa te faz? Lembra que ela estava travada? Uhum. Então ela está tomando prejuízo para você, porque ela vendeu mais barato do que está agora. Sim. E aí a cooperativa liga para o produtor e o produtor lá no final vai lá fazer um acerto com a integrada. Exemplo, com a integrada, né? Com a cooperativa de uma forma geral. Uma cooperativa, né? De uma forma geral. Aí quando o produtor chega lá, ele precisa pagar uma multa por não entregar e ele precisa pagar toda a diferença de preço do dia que ele vendeu até o dia que ele foi lá fazer o acerto. E aí o que isso acontece, né? Ele não consegue, depois que ele vendeu, ele não consegue recomprar. Verdade. Você vendeu, você travou, pronto, não tem mais o que você fazer. E é aí que entra o nosso querido e amado mercado financeiro, que te possibilita correr caso você esteja errado. E agora vamos passar, né? Vamos virar então, a chave aí, galera. Vamos pro mundo alternativo agora. Vamos pro mercado financeiro. Porque até então, eu tô aqui nessa conversa aqui, a gente já tem uma noção, viu, o Adam, né? A gente tem uma noção de como funciona. Sim. Né? De como é, como Essa parte real a gente conhece, a gente né? sabe. Mas agora, na hora que você falou do washout, muitas vezes a pessoa vende, né? Até falo por mim, que a gente já conversou com o pessoal de algumas cooperativas, teve lucro, esse lucro foi repartido para os associados. Exatamente. Agora, na dívida, até então eu nunca soube, tá? Tô sendo bem sincero, na dívida ninguém fala, né? Não, quando perde, ninguém fala. Ninguém conta. Mas agora chegou a questão do mercado, né? O mercado financeiro, que é uma boa, então, para os produtores saber como funciona, é isso? Exatamente. No mercado financeiro, você não é obrigado a ficar vendido. Se você vendeu e o preço continuou subindo, vamos supor que você vendeu lá, minha estimativa era colher 1.000 sacas de milho, né? Eu vendi 200 sacas de milho, né? Vamos supor que você tenha feito essa operação. Vendi lá 200 sacas de milho. E aí o preço do milho começa a subir, você pode recomprar o contrato que você vendeu. Essa que é a beleza do mercado financeiro. Sempre tem um louco disposto a comprar quando você quer vender, e quando você quer vender tem um cara interessado em comprar. É impressionante. É a liquidez que a gente fala, né? O mercado financeiro, ele é líquido, então por isso que ele é tão eficiente para a gente fazer esse tipo de manobra. Que particularmente agora eu estou falando da proteção pro produtor de milho, né? Que a gente está citando como exemplo. E aí, como é que funciona, né, esse processo? Porque o milho é real. O milho é real e o contrato é financeiro. Sim. Você vai vender para alguém, você não vai entregar. Você só vai ter um contrato que trava o preço. Sim. Você não vai entregar. E aí, como é que acontece a parte burocrática, assim dizendo, da negociação, né? Você vai abrir uma conta na corretora, você vai fazer um depósito lá na corretora, e aí, com o dinheiro na corretora, você vai poder negociar essas sacas de milho, tá? Como é que funciona? Eles padronizaram o contrato de milho. Um contrato de milho, que é a menor posição que você pode assumir no mercado financeiro, são 450 sacas de milho. Ou seja, então vamos lá para as contas. Você pode ter 450 sacas de milho. A primeira forma de você estar trabalhando. Exatamente. É a menor porção que você Digamos pode assim, negociar. Não dá para negociar menos de 450. Tá. O Lúcio Escalada tem 450 sacas de milho e vai entrar no mercado na bolsa de valores. Certo. Eu coloco lá 450 sacas. Vou comprar essas 450 sacas ou vender? Exatamente.
Exatamente. É a primeira pergunta. Se você é um produtor rural, você está interessado em vender, porque você já tem. Para que você quer comprar mais? Agora, se você é uma produtora de ração ou uma JBS que engorda milhões de frangos por mês, você vai comprar o milho, porque você é consumidor, você não é produtor. Tá, mas se... Tá, vamos então, entrar... de um lado do contrato vai ter o produtor e do outro vai ter o consumidor. Sim. Aquilo fecha um contrato. 450 sacas de milho hoje, né? Esse contrato ele tem um limite de vencimento. Então, o contrato que está sendo mais negociado hoje do milho, ele é o código CCMU, né? O CCM quer dizer que a gente está falando de milho e a letra U significa o vencimento em setembro. Sim. Então, o produto que a gente vai estar vendendo para essa safra, né? No caso do produtor, é o CCMU 22, que é o contrato de milho que vai fechar no final de setembro. Hoje esse contrato está negociando a R$ 95,90. Quase então, R$96. Cada contrato que eu compro ou que eu vendo, eu estou assumindo uma posição financeira de R$ 43.155. Essa é a posição financeira. Só que imagine um fazendeiro gigantesco, Lúcio, que quer travar a produção dele inteira. Ele ia ter que mandar um carro forte de dinheiro para a corretora. Sim. Então, o que o mercado fez? O mercado exige de você somente 5% do valor financeiro que você está negociando. Então, para assumir uma posição no mercado financeiro de R$ 43 mil, eu preciso somente de R$ 2.157 depositados. Sim. Então, se o produtor gigantesco lá quer travar 1 milhão, ele vai precisar somente de 50 mil depositado na corretora. Ele não vai precisar de 1 milhão. Levar 1 milhão direto lá. De levar 1 milhão direto para lá. Porque você imagine o tamanho do movimento financeiro que isso ia causar. E até difícil do produtor ter tanto dinheiro assim antes de vender, né? Então, como é que funciona? Esse contrato de milho, né? Tem o comprador, tem o vendedor, fechou o contrato de milho. A partir do momento, do dia que você vendeu e o dia que a outra parte comprou, vocês fecharam um negócio. Me cumprimenta. Fechamos negócio. Sim. Lúcio, fechamos negócio hoje. Eu vendi as 450 sacas para você. Exato, eu sou o comprador. Eu sou um representante da JBS que estou travando o meu custo ali. Eu não quero pagar mais caro que isso no milho, então comprei para me defender. E você não quer vender milho mais barato que isso, então você vendeu para se proteger. Sim. Tá? Hoje a gente fechou negócio a R$ 95,90 a saca. Se amanhã essa saca... né? Se no final do pregão de amanhã, que começa às 9 horas da manhã e encerra às 4 horas da tarde, o mercado de milho, se dentro do dia de amanhã, o milho amanhã fechar a R$ 96,90, você que vendeu vai ter que me pagar no final do dia de amanhã R$ 1 por saca, e eu vou receber esse R$ 1 por saca, que foi um compromisso que a gente fez quando a gente se cumprimentou. Se porventura amanhã o mercado fechar a R$ 94,90, R$ abaixo do preço que você me vendeu, eu, Adam, vou ter que te pagar, eu que sou o comprador do contrato, vou ter que te pagar, porque quem está comprado perde a hora que o mercado cai. Sim. E quem está vendido ganha, porque você está a favor do movimento. Então, no final do pregão de amanhã, eu vou ter que te depositar R$ 1 por contrato, ou seja, R$ 450. Sim. É uma forma mais sólida, não sólida, mas mais segura de você fazer esse comércio de venda de produto, porque no sólido, ou seja, na forma real, né, de você vender o seu produto para uma empresa A, para uma empresa B, você fica volátil, você fica à mercê do comércio. Você vai ficar à mercê do comércio. Você fica à mercê, ó, vendo aqui a 95, ali a 99, aqui a 60, ali a 80, você não sabe para onde correr. Mas dessa forma, você fica meio que estabilizado. Você estabiliza. Porque o que acontece? Vamos supor que você vendeu e porventura o milho continuou subindo. Você está tomando prejuízo no mundo financeiro. Só que a hora que você colher o milho e for vender, ele vai estar mais caro. Então, o mesmo prejuízo e o mercado financeiro, ele é linkado diretamente com o mundo real. Sim. Se o preço cai na bolsa, o preço cai na cooperativa. Se o preço sobe na bolsa, o preço sobe na cooperativa. Sim. Isso é fato, tá?
Então o que vai acontecer? Se você vendeu a R$ 95,90 e quando você colheu a safra, você tá a R$ 100 a saca, você vai ter perdido ali R$ 4,10 por saca. E eu vou ter ganhado R$ 4,10 por saca. Só que a hora que você for vender na integrada, você vai vender R$ 4,10 mais caro do que no dia que você fechou comigo. Porém, você empata. Exatamente. O prejuízo financeiro gera um lucro no mundo real. E o lucro no mundo real gera um prejuízo no financeiro. É difícil de entender a colocação. Mas se você trazer para o mundo real, não é tão difícil. Facilita, né? Facilita. Por isso que a gente começou com esse papo de integrada, das recebedoras, né? Das cooperativas, para tentar trazer uma parte mais real para o negócio. E é exatamente isso que a própria integrada faz. A própria recebedora de grãos, ela não compra o seu grão e fala assim, eu vou esperar que eu acho que vai subir mais. E se cair? O tanto que ela compra, se ela entrar num prejuízo, ela pode falir em uma safra. Em uma safra. Então ela não quer saber disso. Ela quer pagar para você R$ 1 mais barato e vender para o cara R$ 1 mais caro e ganhar aquele R$ 1 ali e pronto. Sim. Ela quer uma pequena margem de lucro garantido, ao invés de ter um lucro gigantesco duvidoso. E é sempre isso que muitas vezes as pessoas no mundo, os pequenos, não entendem, né, Adam? A gente vê muitas pessoas querendo vender, ter lucro absurdo em poucas coisas, né? Exatamente. E acabam não conseguindo fazer isso rodar. Sim. A máquina rodar, o financeiro rodar. Sim. Isso atrapalha. Atrapalha bastante. Até mesmo no mundo do financeiro, de uma forma geral. Você tem uma ação, você quer vender, tem que fazer rodar. Aprendi com você aqui, quanto você... Não adianta você investir apenas em uma coisa, e sim em muitas outras coisas. Quanto mais o leque se abrir, melhor é. E também no comércio, digamos assim, o que eu quero trazer, Adam, é para o pessoal que tem essa vontade de investir, independentemente de onde for, que tenha uma lucratividade um pouco menor, mas um lucro maior em várias coisas que vendem. Exatamente. E isso você consegue fluir o seu comércio, né? Exatamente. E aí, diversificando, né? Nas ações, a gente explicava para você que a gente tem que comprar ações de várias empresas. Só que se o produtor tá lá com o milho, ele só tem o milho para comercializar. Sim. E como é que ele diversifica? Ele diversifica no tempo. Ele trava um pouco do milho essa semana, ele trava um pouco do milho daqui 15 dias, se subir mais um pouco, ele trava um pouquinho daqui um mês, que conforme vai chegando no final do ciclo dele, que vai se aproximando da colheita, ele consegue ter muito mais assertividade de previsão de quanto que ele vai produzir, né? No começo, você só sabe a quantidade de pé que você plantou, né? Tô lá com 90 mil pés, sei lá. Quantos hectares plantados? Quantos hectares plantados? Você imagina, pô, vou colher, sei lá, o mínimo aí de 150, 200 sacas de milho, sei lá. Aí você, quando vai chegando no final, você bate o olho, você tira uma espiga do pé lá, você fala assim, pô, isso aqui é milho para tantas sacas. Sim. E aí você consegue ter mais assertividade para travar aí quase 100% da tua produção. Então, quanto mais próximo chega da colheita, vale a pena você ir minimizando o seu risco. Você vender cada vez mais. Então, vendi um contrato a 95. Pô, o preço subiu mais, tô perdendo dinheiro. Só que eu tenho mais milho. Eu vou ficar chorando que eu vendi barato? Não, vende mais. E tá subindo ainda, vende mais. Até que chega uma hora que você vendeu tudo e toda a sua posição foi lucro. Porque, infelizmente, é impossível a gente vender na máxima de preço. E muitas vezes o produtor fica correndo atrás esse preço utópico, que é vender na máxima. E é difícil, né? Você que tá... É impossível, Lúcio. Eu não diria nem que é difícil. Eu acredito que é impossível fazer isso. É impossível porque a gente sabe, Adam, que porque quem vai pagar esse milho, ou essa commodity, vai ter que ganhar um pouquinho também. Vai ter que ganhar um pouquinho então, também. Então o produtor, não é que o produtor vai conseguir, um exemplo, a máxima está 100, né? R$100 a saca. Ele não vai conseguir chegar a R$100 nunca. Não vai. Porque não vai. Uma cooperativa, uma outra empresa, de uma forma geral, que compra esse commodity, vai ter que ganhar também. Sim, e o próprio mercado, ele anda em zigue-zague, né, Lúcio? Então é difícil você saber qual é a última perna de alta, dentro de uma tendência de alta. Principalmente nessas perspectivas, né, de querer ganhar, né? Exatamente, eu tô acompanhando muito de perto o mercado de milho agora, né? A gente tá passando informações, assim, para várias pessoas que a gente conhece,
com o auxílio de melhorar a lucratividade dessas pessoas na safra. Então, assim, a região de R$100 a saca no mercado financeiro, que eu acho que equivale a uns R$90 na integrada, ele foi atingido esses dias, mas ficou só um dia lá. Então, provavelmente, ninguém conseguiu vender tão caro assim. Mas a diferença sempre é a mesma. Ela oscila um pouco, mas no geral ela é a mesma. Então, assim, qual que é a diferença do preço da integrada para o preço da bolsa? Provavelmente o frete, né? Alguma coisa assim, que aí é de região para região. Mas elas andam todas iguais. Cai o financeiro, cai na integrada. Subiu no financeiro, sobe na integrada. Eles andam paralelo um ao outro, né? Eles andam paralelos. Independente se é o mundo financeiro, se é o mundo que a gente vive, a gente fica sempre com aquele paralelo uma com a outra, né? Sim. Então, se a pessoa não quer ganhar tudo, o que a gente acredita ser impossível, o mercado financeiro apresenta aí ótimas soluções para você fazer proteção da tua safra. Você tem uma grande granja. Você pode, quando vê que o preço do milho tá barato, comprar milho no mercado financeiro para não sofrer a alta nos preços. Então você vai ter lucro no mercado financeiro. A hora que você for comprar no mundo real, você vende aquele contrato que você comprou, vai voltar o dinheiro para tua conta, você manda para a pessoa que você está comprando aí o grão efetivo, né, no mundo real. Uma questão, então, uma pergunta. Então seria mais vantajoso para o produtor hoje comprar o seu milho, né, na baixa e vender na alta, principalmente o consumidor, melhor dizendo, dessa forma para que ele possa ter uma lucratividade? Ele vai reduzindo o custo dele, né? Ele vai reduzindo o custo dele. Toda vez que ele compra no mercado financeiro e o mercado sobe, ele recebe dinheiro todo dia na conta dele. Então aquilo ali reduz o custo para ele a hora que ele vai comprar o milho no mundo real. Então, para quem... o que eu queria... Tô querendo entender e passar para as pessoas, Adam, é que conforme você tá... agora a gente está vivendo a colheita do milho, né? Certo, a safra, né? A safra do milho, a colheita do milho, que vai ser agora em breve. Também muitas pessoas migrando também até mesmo para o trigo, certo, né? Da nossa região sul do Brasil. Tá ótimo de preço e o trigo gosta de frio, né? Sim, então muitas pessoas aderindo a isso. A soja daqui uns dias. Sim. É uma ótima oportunidade para começar a comprar o commodity soja. Olha, aí a gente... Já coloquei você numa fria colocou agora. Na saia justa. Na verdade, esse é o trabalho que a gente tenta fazer, né? A gente analisa de forma extensiva e analisa muito profundamente questões como o estoque mundial, demanda mundial, tenta perceber quais são as mentiras que os chineses estão tentando contar, tenta se esquivar de sites gratuitos que só falam mentira. Olha pra você ver como a mídia, ela é muito, assim, sacana, né? Vou usar um palavreado um pouco mais ofensivo aqui, porque eles merecem. Eles são pagos pelos grandes frigoríficos, pelos grandes consumidores de grãos, para dizer que a China não está importando. Só que você sabe qual é o motivo por que a China não está importando? Importando commodity? Não. Porque não tem para ela comprar. E aí, realmente, a compra deles vai diminuir, porque não tem o que comprar, vou comprar o quê? Comprar da onde? Vou comprar da onde? Aí, por que a importação da China caiu não sei quantos %? Mas qual que é o motivo que derrubou? Não tem a commodity que eles compram. Não tem. Vai comprar que jeito se não tem? Não tem como. E o site sacana coloca lá na manchete, exportação para a China diminui tanto. Não tem mesmo? Como vai... Não tem, vou exportar o quê? Vou mandar o navio vazio? Vou mandar vento pra eles lá? Vou mandar um navio escrito milho. Só escrito, né? Você tá entendendo? Então, assim, o produtor ele deve ficar muito, muito ligado e ele tem que sempre buscar informações de redes, né, de pessoas que são confiáveis. Porque esses sites gratuitos aí, meu amigo, eles só falam mentira. Porque isso atrapalha, né? Muito. Porque assim, ele já tá ali meio pressionado. Ele já tá ali sentindo um pouco de medo, colocando assim, né? Nossa, aí o preço tá bom, ele já tá com lucro. Aí vem um site devidamente pago pra falar isso e fala que a China não tá importando. Ele vai lá e vende. Aí os caras estão comprando. A hora que ele vende, aí que os caras estão comprando.
e aí o número lá aparece que subiu a exportação de novo. Por quê? Porque a galera ficou com medo e vendeu. Então, assim, se o produtor não tiver devidamente assessorado, ele pode cometer vários erros, cara. Vários. Por isso que é importante você estar muito bem assessorado. Exatamente. Né, naquilo que, principalmente na área financeira, né? É. Tanto no mundo real, quanto também no mundo financeiro. No mundo financeiro. E outra coisa que acontece muito, cara, que assim, a gente já viveu muito isso e eu já demorou muitos anos para eu conseguir assimilar esse tipo de informação. Vou tentar ser o mais simples possível para vocês. Às vezes o produtor me procura e fala assim, todo lugar fala que não tem milho nem soja, como é que o preço tá caindo? Eu falo assim, meu amigo, essas são coisas distintas, não são a mesma coisa. Como é que funciona? Até eu não entendi agora. Como pode, tendo pouco milho, o preço do milho tá caindo? Então, é isso que eu não entendi. O preço das commodities no curto prazo, Lúcio, elas são reflexo das compras e das vendas de curto prazo. O estoque mundial, o consumo mundial, se tem soja ou se não tem no mundo, isso movimenta o preço num horizonte mais longo de tempo. Uhum. No horizonte mais curto de tempo, o que manda é a compra e a venda. Sim. Então, saiu lá uma notícia de que a China não está exportando. Um monte de gente vai e liga para as integradas, né, para as cooperativas, fechando a soja. Uhum. Eles entram vendendo. Quando eles vendem, o preço cai. Sim. Você está entendendo? Então, não é só a oferta e a demanda que movimenta o preço de longo prazo. Estoques mundiais, consumo, essas coisas que, assim, nos ajudam a prever num horizonte mais longo o movimento de preço. Tem algumas coisas que são no movimento mais curto de preço. Tipo assim, o milho sai de R$ 87,00 no mercado financeiro e bate 98, o que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. R$10 de diferença colocando. R$10 de diferença. Cara, quem tem milho e é profissional e tá acompanhando o mercado, vai vender a R$98. Sim. Até eu que sou meio bobo. Aí o mercado voltou lá para a região de 94, 93. Aí o mercado pegou força e subiu de novo até R$101 a saca. Nossa, no mercado financeiro. E aí o pessoal novamente viu a oportunidade de colocar um pouco mais de dinheiro no bolso, foi lá e vendeu mais um pouco de milho, o que fez o preço do milho cair de novo. Então assim, a oferta e a demanda de curto prazo é o que gera o movimento de curto prazo. Não é se tem ou se não tem milho. Sim. Então assim, o produtor ele precisa ter essa visão distinta. O que movimenta o milho no longo prazo e o que movimenta o milho no curto prazo. Ele tem que conseguir fazer essa distinção. Saber como fazer essa distinção para saber o melhor tempo para vender? Exatamente. E as ferramentas que a gente utiliza, né, no longo prazo eu já expliquei, essa Sim. questão de produtividade, estimativa de produção, estoque mundial, demanda, tal, todas essas coisas aí que são mais normais. E no curto prazo, Lúcio, por incrível que pareça, as commodities respeitam muito o gráfico de preço. Muito. Vai sempre estar estabilizado, uma coisa assim, ou diferente disso? Quando a gente faz uma análise de um preço de alguma commodity, a gente tenta traçar limites normais para essa commodity oscilar. Uhum. Então, hoje, falando para você em coisa atual, a margem natural de oscilação do milho é entre a mínima de 96, 95 reais a saca e a máxima de 101 e 102. Então todo movimento que o milho fizer nesse intervalo, ele é previsível pelo mercado, porque aquilo ali é a oscilação normal do milho. Oscilação real? Seria como se fosse, sabe essa margem de erro de eleição? Sim. Basicamente isso. 2 pontos para mais e 2 pontos para menos. Não vai fugir dessa Não linha. vai fugir. Ali no caso, a margem seria de, né, de 102 para 94, R$8. É isso aí que o milho tá movimentando. R$4 para cima, R$4 para baixo. R$4 para cima e R$4 para baixo de um desvio padrão, que seria Sim. 4 pontos. Mudando média um pouquinho. ali, né? Da média, exatamente. E outro detalhe, se trazendo para o mundo real, é imprevisível.
Como? A saca do milho vendida no mundo real, ela é imprevisível. Ela é imprevisível. Porque hoje ela tá 70, amanhã ela tá 100, outro dia ela tá 80. Exatamente. Essa diferença que baseia de 4 para mais, 4 para menos, não se justifica no mundo real. Exatamente. No mundo real dá completamente oposto. Às vezes tá R$20 a mais, R$20 a menos. Sim, e isso atrapalha muito o produtor. Porque ele tá com a mão cheia de milho. Quando o milho cai R$8 e a gente não tem milho, não afeta o nosso psicológico. Mas quem vai colher muito milho e o milho cai R$8, o cara é afetado psicologicamente. Imagina. Ele sente medo e ele acaba vendendo no pior momento por estar despreparado psicologicamente ou até tecnicamente para analisar e definir o que é mais vantajoso. É só você ter uma noção, se você está nos acompanhando agora, né? Você tem lá 1.000 sacas de milho. Se você perdeu R$8 por saca, faz a conta. É R$8.000. R$8.000. Né? E assim, tem gente que produz muito, não, né, colocando 8.000 sacas é pouco, né? Exatamente, tem gente muito grande por aí. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tenta estar sempre instruindo, né, produtores que são amigos nossos e que estão mais próximos, e a gente vai ali tentando dar alguns pitacos. Eu não sou o dono da verdade. Se eu tivesse certeza de tudo, teria milionário hoje. Eu teria milionário no mercado financeiro. Eu compraria o milho na mínima, venderia na máxima, compraria na mínima e venderia na máxima e faria um rio de dinheiro. Porém, isso não é possível. Mas para quem já é obrigado a vender como produtor, é muito mais fácil. Porque ele não precisa pensar em quando comprar. Sim. Ele só precisa pensar em quando vender. E da maneira que vende. Então, assim, eu como não tenho milho e eu tô analisando, né? Eu não vou também ficar olhando um elefante passar do meu lado e não vou fazer nada. Esses dias eu comprei um contrato de milho, esse movimento aí que saiu de 87 e foi até 98, eu não consegui capturar o movimento inteiro que foi de R$11, mas eu consegui ali capturar R$8,50 por saca. Então consegui fazer ali um pouquinho de dinheiro. Mas assim, alguns momentos o mercado fica mais fácil de analisar e alguns momentos ficam mais difíceis. E é isso que eu chamo de grande elefante, quando o mercado fica mais claro. Né? Exemplo do milho. Vamos continuar falando de milho, que eu acho que é mais interessante nessa etapa que a gente tá. É o que nós vivemos no momento, né? É o que a gente tá vivendo nesse momento. A gente pode, no futuro, fazer uma nova dessa, se o pessoal gostar, relacionado à soja. Né? Talvez para a próxima safra de soja. Então, como é que estão as expectativas do milho, né? A gente tá morrendo de medo de geada. Pior. Né? Então, assim, os estoques mundiais estão baixíssimos. Então, assim, se a colheita do milho não for perfeita, o preço vai subir bastante. Muito. Se for perfeita, vai ficar por aí. Vai estagnar, ou até né? cair um pouquinho. Mas se ela não for perfeita, a gente acredita que o preço do milho possa subir bastante e romper as máximas que, se não me engano, foi de R$105. R$107, se não me falha a memória. No mercado financeiro, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é preço de mercado financeiro, que eu não tenho como ficar pegando cotação da integrada todo dia. Então, só para que a população entenda, eu também entender, Adam, se acontecer tudo certinho, vai bater numa máxima de R$107. Se tudo ocorrer bem, se for plena a colheita, não gear em lugares grandes, a gente já viu, né? A gente vai acompanhando as expectativas, os capítulos da novela, né? Os próximos capítulos. Que o último dia é quando o último produtor de milho finalizar sua colheita, né? Então a gente está acompanhando os capítulos e a gente já viu que Minas e Goiás sofreu ali com seca nessa primeira estiada do milho, né? Quando ele estava ali se desenvolvendo. Então isso já pode afetar um pouco a produtividade. E aí por que o mercado começa a puxar para cima? Porque ele já vai colocando isso no preço. Uma estimativa de preço aí de perca. Exatamente. Ele trabalha com o olho no futuro, não no presente. Sim. No presente ele toma a decisão, mas ele analisa o futuro. Igual eu falei aquela vez, né? A gente ganha dinheiro olhando pelo para-brisa. Tanto que o para-brisa é maior do que o retrovisor do carro. Sem dúvida. Pra frente é que estão os desafios. O que passou é só como aprendizado. Sim. Então a gente sempre tenta alertar os produtores a ficar muito ligado e tentar acompanhar informações de qualidade. Então, para que os nossos produtores entendam também e queiram entrar um pouquinho nesse mercado, é importante
conversar com você, com a Resultados SA, saber um pouquinho sobre Exatamente. de forma de se proteger até mesmo. Nós podemos usar até dessa palavra. Não, né? é proteção. Literalmente é proteção. Porque você tem estabiliza, né? Vocês têm uma... Opa, é um seguro. Sim. É praticamente um seguro. Perfeito. Você tá com o carro. Se você não faz seguro e bate, você vai perder o carro, né? Se você tá com a safra de milho lá toda na lavoura, linda, você vai colher e você não vendeu nada, e se tiver um desastre no preço, vai acontecer o quê? Não é o que a gente acredita que vai acontecer esse ano, mas a vida é longa. Sim. A cada ano a gente tem uma safra e uma safrinha na nossa região. Então, quantas safras o produtor não vai passar pela vida? Você entendeu? Vamos dar um exemplo bem claro. No ano passado, a safra de milho foi horrível na nossa região. Foi horrível. Vamos dar que a gente viver aqui na nossa região. Sim. Foi horrível. Seca extraordinária. Exatamente. Os milhos nem, como diriam, né? Nem bonecaram Nem ainda. bonecaram. Então, não deu nem pra fazer pamonha. não deu. O pessoal passou apertado pra roubar milho por aí. Então, mas Foi atentado, hein, mas é milho? verdade, Lúcio. Mas é verdade. O pessoal passou apertado pra roubar milho aí. Passou, não teve como roubar muito milho. Não deu, não teve jeito. Então, a gente fala brincando, mas essa questão de você vender e comprar no mundo financeiro, isso te dá uma certeza de você estar estagnado. Sim. Não é verdade? Te elimina bastante o risco. A gente gosta de chamar essa operação de proteção. Ela protege o seu lucro. Então, assim, quem gosta de sair ganhando o máximo, aí não tem o que fazer. Aí você fica na especulação. Agora, se a pessoa gosta de sair ganhando sempre, né? Ela até reduz um pouco o lucro, mas ela ganha toda vez. Sim. E ela nunca tem novidades drásticas na vida. Esse faz total sentido procurar aí a ajuda de alguém para ser auxiliado nessas operações de mercado financeiro. É o que eu disse daqui a pouco, Adam, e também friso e gosto de levar para minha vida, né? A gente, se puder vender um pouquinho mais, né? Mais produtos com menos lucratividade, você vai vender sempre Sim. melhor e atender mais cliente e trazer mais cliente para você. Então, muitas vezes o nosso comerciante, né? Sim. Principalmente o mundo real não se atenta, né? Sim. Não, quero colocar um preço cheio para se quando eu vender, vendi, se eu não vender, vai ficar aqui. Esse Exatamente. é o problema. Ficou aqui, vai ficando e vai atrapalhando cada vez mais, vai prejudicando você, o seu produto vai ficar estocado e não vai perder a valorização dele e vai acabar perdendo. Então, e trazendo para o mundo financeiro, se você não vender na hora exata a sua ação, acabou perdendo, né? Acabou perdendo. Ou deixando de ganhar, né? E enquanto a tendência igual a do milho, ela é claramente ainda uma tendência de alta, né? Tá mais tranquilo para quem produz e tá mais complicado para quem consome, né? Por isso que as mídias ficam jogando essas notícias bombásticas, porque o grande é o consumidor, né? Sim. Quem processa os alimentos é muito maior. De quantos produtores uma JBS da vida não compra? Então, assim, eles vão lá, eles pagam a mídia para colocar informações para ficar chateando o produtor. Então, quem está mais preocupado agora é quem consome esses produtos e commodities agrícolas. Adam, algo mais aí pra gente concluir o nosso dia. Hoje foi legal, hoje falando de milho, falando da nossa realidade, né? Isso é legal, falar um pouquinho da nossa produtividade, o que a gente consegue conviver no dia a dia é importante. Só não pode roubar milho, tá? Não pode roubar milho, né, gente? Já tá difícil pro produtor. Se a galera ficar assaltando as roças de milho aí, judiação dos caras, né, meu? Pô, meu, brincadeira. É seca, geada, é preocupação. Aí mais uma preocupação. Mas um Lúcio ainda não dá, pô, não dá. Não merece isso. Não. Só vou finalizar aqui, né? Eu falei basicamente do contrato de milho. O contrato de soja são 430 sacas de soja. O contrato de boi gordo são 330 arrobas de boi gordo. Então, você pode aí depois fazer as contas de ver o valor financeiro de cada um. O contrato de café são 100 sacas de café. Então, assim, cada um tem o seu padrão. Então, cada mercado vai ter o teu tamanho mínimo. Aí você tem que olhar e ver se isso cabe dentro do teu orçamento. Eu não indico para quem é muito pequeno fazer isso, porque se ele produz 450 sacas e o mínimo é 450 sacas, ele vai ter que dar all-in toda hora.
né? É igual a pessoa que tá jogando pôquer ali, tá com pouca ficha. Se ela não apostar tudo, ela não vai ganhar. Sim. E ela acaba correndo muito risco. Porém, mesmo sendo 5% apenas, né? De você ter o... o valor financeiro é tranquilo. O problema é que ele vai ter um tiro só pra acertar o alvo, né? Esse tiro que deve ser o que é complicado também, né? Então... ele dá pra fazer, né? Tipo, já sei que o meu custo é 70, tá 90 o preço, eu vou travar e vou garantir R$20. Não que ele não possa fazer isso. Mas é mais arriscado. É mais arriscado. Pra quem tem um monte de lote, é muito melhor. Pra quem produz 4.500 sacas de milho. 10 vezes mais. Você vende um contrato agora, subiu mais, você vende mais um, subiu mais, você vende mais um. Você vai espalhando e vai fazendo um preço médio bastante bacana. Aí fica legal o trabalho. Pode perder um, ganhar outro lá em cima. Exatamente. E assim sucessivamente. Exatamente. Você vai melhorando o teu preço médio. Beleza? Algo mais? Fechado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a vocês. Qualquer dúvida, podem contar comigo via Instagram. Tem lá todos os nossos contatos naquele link ali embaixo no perfil. Clica lá, arrasta pro lado, pra cima, sei lá. Procura a gente se precisar. Valeu.